anatomia humana se interessa pela estrutura do corpo humano e com as relações entre suas partes. O corpo humano é uma obra-prima de organização, para a qual a célula fornece a base. Por essa razão, a célula é chamada de unidade funcional. A organização celular forma os tecidos, cuja organização forma os órgãos e, por sua vez, formam os sistemas. Para que os órgãos e os sistemas funcionem corretamente, as células têm que funcionar corretamente. As células foram observadas pela primeira vez há mais de 300 anos pelo cientista inglês Robert Hooke. Ao utilizar o microscópio rudimentar para examinar uma fina fatia de cortiça, ele identificou uma rede de cavidades semelhantes a pequenas caixas, as quais chamou de células, em comparação aos cúbicos vazios de um mosteiro. Com o aperfeiçoamento dos microscópios, os detalhes de estruturas celulares passaram a ser melhor observados, possibilitando novas descobertas que culminaram em 1838 e 1839 na formulação da teoria celular pelos biólogos alemães Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Essa teoria estabelece que todo organismo vivo possui uma ou mais células, e a célula é a estrutura básica de vida. O trabalho desses pesquisadores lançou as bases da citologia, ciência dedicada ao estudo da estrutura e função das células. A partir da formulação da teoria celular, consolidou-se a compreensão de que a célula é a unidade básica de vida. Com o avanço dos estudos da citologia, tornou-se possível investigar as estruturas internas das células, chamadas organelas. Entre elas, destacam-se os peroxomos, que são vesículas membranosas esféricas que contêm enzimas responsáveis por desintoxicar moléculas prejudiciais e por degradar o peróxido de hidrogênio, desempenhando um papel fundamental na proteção e no metabolismo celular. Quando essas organelas apresentam falhas em sua formação e funcionamento, podem surgir doenças graves. Um exemplo é a síndrome de Zellweger, uma doença genética rara caracterizada pela ausência ou mau funcionamento dos peroxomos, o que compromete importantes processos metabólicos e afeta diversos órgãos do organismo. Os peroxomos são organelas celulares responsáveis pelo catabolismo oxidativo de ácidos graxos da cadeia muito longa, pela decomposição do peróxido de hidrogênio e pela biossíntese de moléculas de fosfolipídios, que servem como percussora da produção de mielina no sistema nervoso central. Mutações nos genes do fator de biogênese peroxomal podem resultar em um espectro de doenças, incluindo o espectro de Zellweger, uma das doenças da biogênese peroxomal. Este espectro inclui a síndrome de Zellweger, a adrenoleucodistrofia neonatal e a doença de Refsum infantil, sendo a síndrome de Zellweger a forma mais grave. Pacientes com a síndrome de Zellweger, também conhecida como síndrome cérebro-hepato-renal, geralmente não sobrevivem além do primeiro ano de vida. As sequelas neuroanatômicas incluem comprometimento da migração neuronal, hipomodulação difusa e degeneração sensorial neural. Devido à realidade e gravidade dessa doença, a mortalidade precoce e as comorbidades que colocam o paciente em risco durante exames de imagem sobre sedação, os achados de ressonância magnética de alta resolução da síndrome de Zellweger são escassos na literatura. Apresentamos aqui um caso dessa doença rara. Uma revisão retrospectiva do prontuário mostrou que o menino nasceu com 39 semanas de gestação por parto vaginal espontâneo em outro hospital. Os indícios de Apgar foram de 3 e 8 no primeiro e quinto minutos, respectivamente. O índice de Apgar é uma avaliação rápida feita no recém-nascido logo após o nascimento, para verificar suas condições de saúde e a necessidade de cuidados imediatos. Ele é feito normalmente em 2 momentos: 1 minuto após o nascimento e 5 minutos após o nascimento. Às vezes pode ser repetido depois se o bebê precisar de acompanhamento. São analisados 5 sinais do bebê, cada um recebendo uma pontuação de 0 a 2. Primeiro a frequência cardíaca, depois a respiração, o tônus muscular, que são os movimentos, depois resposta a estímulos, que são os reflexos, e por último a cor da pele. A soma pode variar de 0 a 10.
De 7 a 10, a condição é considerada normal. De 4 a 6, o bebê precisa de observação ou algum suporte. De 0 a 3, a situação é mais grave, exigindo um atendimento imediato. Ele foi internado diretamente na unidade de terapia intensiva neonatal devido à depressão respiratória e hipotonia. Na UTI, foi diagnosticado com difusão hepática, rins policísticos, persistência do canal arterial e anomalia do sistema arterial pulmonar. O paciente apresentava disfonia facial, incluindo hipotireoidismo leve, ponte nasal deprimida com ponte nasal arrebitada, filtro longo, lábios finos e orias de implantação baixa e rotação posterior. Para além dos aspectos clínicos, essa condição também traz profundas mudanças na vida familiar. A seguir, ouviremos o relato da mãe do paciente, que acompanhou de perto cada etapa dessa trajetória. Até chegar a esse diagnóstico, como foi a experiência de vocês com as internações e os exames? Bom, quando meu bebê tinha cerca de 2 meses, ele começou a ter convulsões que não paravam. E também ele tinha uma certa dificuldade para ganhar peso, igual os outros bebês. Por causa disso, ele precisou ser transferido para outro hospital especializado. Lá, os médicos pediram um exame de ressonância magnética do cérebro dele para tentar entender o que estava acontecendo. Depois dos exames, eles identificaram algumas alterações no cérebro dele. Mas, como ele era muito pequeno, alguns aspectos do desenvolvimento ainda não puderam ser visualizados. Durante a internação, a equipe de genética médica foi consultada e os testes genéticos e metabólicos apropriados foram realizados. Os níveis séricos de ácidos graxos de cadeira muito longa e de cadeira ramificada, determinados por cromatografia gasosa, estavam elevados, o que é consistente com um defeito na oxidação perioxinal de ácidos graxos. A análise de urina por espectrometria de massa com ionização por lavadeiros de átomos rápidos mostrou níveis elevados de intermediários de ácidos biliares de cadeira longa, e a análise de urina por espectrometria de massa com íons negativos por captura de elétrons demonstrou níveis aumentados de pipercolato urinário. O sequenciamento genético revelou 2 mutações no gene, o PEX6, uma das causas mais comuns do fenótipo do espectro de Zeiger. Imagino que isso tenha sido um período extremamente difícil para você. Como foi que a sua família lidou ao longo do tratamento? Isso para nós. Desde o nascimento, percebemos que algo não estava bem. Logo no início, ele precisou ser internado, porque estava com muita falta de ar e não conseguia se alimentar direito. Com o passar das semanas, começaram as convulsões. E ele já não conseguia ganhar peso como os outros bebês. Nós passamos por muitos hospitais, muitos exames e consultas com diferentes médicos. Só depois de muito tempo eles conseguiram o diagnóstico. E como pais, ficávamos angustiados em ver nosso filho sofrendo. E não podíamos fazer nada e nem entendíamos direito o que estava acontecendo. Mesmo diante de tudo o que aconteceu, o que o seu filho significou para você e para sua família? Foi muito doloroso. A gente tentou ser forte com ele em todos os momentos. Mesmo com tantas dificuldades, cada pequeno momento ao lado dele era especial para nós. Os médicos fizeram tudo o que podiam para tentar salvar ele. E nós também tentamos aproveitar cada momento ao lado dele. Mas infelizmente, a condição dele era muito grave. E nosso bebê acabou falecendo com apenas 8 meses de idade. Foi o momento mais horrível da nossa vida. Foi muito triste para nós e para toda a nossa família. Histórias como essa mostram que por trás dos diagnósticos e dos dados científicos existem famílias que enfrentam desafios imensos.
A síndrome de Zellweger é uma doença genética rara que afeta a formação e o funcionamento dos peroxissomos, organelas essenciais para diversos processos metabólicos do organismo. Quando essas estruturas não funcionam corretamente, substâncias tóxicas se acumulam no corpo, comprometendo o desenvolvimento de órgãos importantes, especialmente o cérebro e o fígado. Embora ainda não exista cura, o avanço das pesquisas na área da genética e da biologia celular tem ampliado o entendimento sobre essas doenças raras, trazendo esperança para diagnósticos cada vez mais precoces e, no futuro, novas possibilidades de tratamento. A síndrome de Zellweger recebeu esse nome em homenagem a Hans Ulrich Zellweger, que descreveu a doença pela primeira vez. É a doença peroxissomal mais comum, se manifesta na primeira infância e ocorre em 1 a cada 50.000 a 100.000 nascidos vivos. O padrão da herança é autossômico recessivo. As doenças do espectro de Zellweger compreendem o grupo A dos distúrbios da biogênese peroxissomal, nos quais os peroxissomos apresentam-se anormais e exibem a perda generalizada da função, sendo a síndrome de Zellweger designada a doença com protótipo dessa família de distúrbios. O grupo B refere-se a doenças em que os peroxissomos estão presentes com a perda de múltiplas funções peroxisomais, como observado na condrodisplasia punctata rizomélica e na síndrome semelhante à de Zellweger. O grupo C inclui uma miríade de pelo menos 10 distúrbios, nos quais os peroxissomos estão presentes com apenas uma única perda da função, sendo mais comum a adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X, uma entidade às vezes denominada de pseudosíndrome de Zellweger. A deficiência de tiolase peroxissomal também é um distúrbio do grupo C. As doenças peroxisomais, que se manifestam no período neonatal, geralmente resultam em hipotonia, convulsões e anormalidades esqueléticas, incluindo dismorfismo facial. A hipoplasia do nervo opótico também é comum, assim como anormalidades hepáticas, levando à icterícia. A formação anormal das estruturas faciais, incluindo como ponte nasal deprimida, testa alta e orelhas deformadas, é clássica dessa doença e estava evidente nesse paciente. O diagnóstico laboratório de síndrome de Zellweger baseia-se principalmente na detecção de níveis elevados de ácidos graxos de cadeia muito longa no sangue, especialmente naqueles com 26 carbonos. Esse acúmulo ocorre devido à incapacidade das células de degradar essas moléculas em razão da difusão de peroxisomos. A proporção entre ácidos graxos de 26 e 22 carbonos no plasma é utilizado como marcador para distúrbios peroxissomais. O acúmulo dessas substâncias nas membranas dos neurônios pode causar perda de função e morte celular. Além disso, exames de imagem cerebral de alta resolução, como a ressonância magnética, são importantes para identificar alterações no desenvolvimento cerebral e auxiliar no diagnóstico, especialmente quando os testes laboratoriais não são conclusivos. Em alguns casos, podem ser necessários exames mais sensíveis, como a microscopia de imunofluorescência de fibroblastos. Não há uma cura para a síndrome de Zellweger, mas uma abordagem investigativa é a suplementação da dieta com ácido docosahexaenoico. Em um estudo, a avaliação por ressonância magnética mostrou a melhora na mielinização em 9 de 20 pacientes. No entanto, em nosso paciente, o uso de suplementação alimentar foi desaconselhado por um especialista consultado devido à possibilidade da supressão da medula óssea. Os achados iniciais de exames de imagem neurológica em distúrbios peroxissomais, como o aspecto de Zellweger, podem ser sutis. A ressonância magnética pode fornecer informações cruciais que orientam uma abordagem diagnóstica mais específica para o paciente. Assim, a maior sensibilidade da ressonância magnética de 3 Tesla desempenha um papel fundamental na investigação desses pacientes pediátricos. Ao longo desse episódio, acompanhamos como a alteração microscópica dentro das células pode desencadear consequências profundas para todo o organismo. A síndrome de Zellweger faz parte de um grupo de doenças genéticas raras que compromete o funcionamento do peroxissomos, organelas essenciais para os processos metabólicos fundamentais. Por meio do caso apresentado, foi possível compreender os desafios do diagnóstico, os impactos clínicos da doença e, principalmente, a realidade enfrentada pelas famílias que sofrem com essa doença rara. Histórias como essa reforçam a importância de pesquisas científicas, do avanço das técnicas diagnosticadas e do estudo contínuo das células e das suas organelas. Entender esses mecanismos não apenas amplia o conhecimento sobre doenças raras,
mas também abre caminhos para novas possibilidades de diagnóstico, cuidado e esperança no futuro.